والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em primeiro lugar, louvamos Allah subhanahu wa ta'ala e enviamos bênçãos e saudação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, ele é que merece esse todo louvor, e a Nabi alaihi salatu wassalam, que foi o responsável para transmitir a mensagem de Allah à humanidade, é que é digno também de mandar saudações para ele, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Caros irmãos e irmãs, se do outro lado também lá estiverem, estamos hoje perante um dia Mubarak, um dia abençoado, que é Sayyidul Ayyam, o líder dos dias, os 7 dias semanais. Este é o dia-chefe. E a Nabi sallallahu alaihi wasallam mostrou as virtudes que tem o dia de Jumu'ah. Entre essas virtudes é o dia que Allah subhanahu wa ta'ala, segundo os dizeres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é o dia que Allah subhanahu wa ta'ala criou Nabi Adam alaihi salatu wassalam. E o Qiyama também não vai acontecer senão numa sexta-feira, para além dos outros benefícios, virtudes. De uma maneira resumida, não achei que devia mencionar todas, só para ganhar tempo. O tema que eu trago à Vossa Excelência, vamos falar de uma dádiva, entre as dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Esta dádiva, caros irmãos e irmãs, é o tempo que nós, através do qual estamos a usufruir mercês de Allah subhanahu wa ta'ala. O tempo é um dos favores de Allah subhanahu wa ta'ala que nos deu sem que nós tivéssemos pedido a Ele. Nascemos e encontramos o tempo proporcionado para o benefício das criaturas. As criaturas beneficiam-se, ganham proveito do tempo, e este tempo é um dos favores. Estamos cientes que os favores de Allah subhanahu wa ta'ala são imensos, são vários, e que nós não seremos capazes de enumerá-los, mas tudo para o benefício da humanidade. Quando falo da humanidade, refiro-me tudo aquilo que é criatura de Allah, porque faz parte da humanidade. Mercês de Allah são imensos e que nós não seremos capazes de contá-los. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran, no Surat Ibrahim: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana
إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. Favores de Allah. Dos favores é o tempo. Allah Ta'ala diz: وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Allah vos deu tudo quanto vocês pediram. Aliás, já nos deu também aquilo que nós não pedimos. Mas tudo quanto Allah Subhanahu wa Ta'ala, daquilo que nós pedimos, já nos proporcionou, já nos deu, de uma maneira que nós possamos compreender ou de uma que não podemos compreender. Mas Allah Subhanahu wa Ta'ala já deu esta dádiva. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Se vocês forem a contar o favor de Allah Subhanahu wa Ta'ala, لَا تُحْصُوهَا, não sereis capazes de envolvê-los no cômputo, na contagem. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Na verdade, o ser humano é injusto para consigo e ele é ingrato, não reconhece as mercês, os favores de Allah Jalla Jalaluhu. O tempo é uma dádiva de Allah. Nós todos que estamos aqui, tanto aqueles que estão nas suas casas, estão-se a beneficiar do tempo que Allah Subhanahu wa Ta'ala disponibilizou a toda a humanidade. E é através do tempo também que Allah Subhanahu wa Ta'ala, no seu sagrado Coran, fez o juramento. Allah jurou pelo tempo. Como os ulamás, os ulamás eruditos dizem, de que se Allah Subhanahu wa Ta'ala faz o juramento no Coran a respeito de uma criatura, em nome de uma criatura, é para mostrar quão é importante essa criatura na vida da humanidade. É para Allah Subhanahu wa Ta'ala fazer a conhecer a humanidade a importância que tem essa criatura pela qual Allah Subhanahu wa Ta'ala fez o juramento. O juramento é algo que Allah Subhanahu wa Ta'ala proibiu a nós, seres humanos, em fazê-lo em nome que não seja nome dele. Não se deve jurar a não ser que seja em nome de Allah ou um dos atributos de Allah. Mas ele, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ele é dono, fazedor, ele jura em nome das suas criaturas para mostrar o papel, a importância que tem essa criatura na vida da humanidade. Allah Subhanahu wa Ta'ala, no seu sagrado Coran, revelou um sura muito pequeno em termos de números de versículos, mesmo em termos de letras, em termos do tamanho, é um sura muito pequenino, mas o significado é muito amplo, o significado é muito enorme, é grande, que é Surat Al-Asr, o sura conhecido por nós todos, Surat Al-Asr. Na teoria de Ibn Abbas radiyallahu anhu, que é o pioneiro no comentário do Coran, ele diz: Al-Asr huwa al-waqtu. Ele diz que esta sura onde Allah Ta'ala diz Al-Asr, ele diz Al-Asr huwa al-waqtu, é o tempo. É o tempo. Então Allah Subhanahu wa Ta'ala jura dizendo: Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-azim. A respeito do tempo, Allah Jalla Jalaluhu revelou um sura completo do Coran para mostrar a importância do tempo. Mas o ser humano, infelizmente, não está a ganhar proveito dessa dádiva que Allah Subhanahu wa Ta'ala lhe facultou.
É através do tempo que as nossas atividades têm tido lugar, desde o romper do sol até ao crepúsculo, e depois do crepúsculo até ao romper do sol do outro dia, ou seja, nas nossas 24 horas. A rotina das 24 horas, nós dependemos do tempo. Sem tempo, nós nada poderíamos ter feito. É o tempo, é através do tempo, é no tempo que nós conseguimos trabalhar para conseguir o nosso pão diário. É através do tempo que nós temos a saúde. É do tempo que nós temos a doença. É do tempo que nós adquirimos a felicidade. É do tempo que nós adquirimos a tristeza. É do tempo que nós criamos as nossas amizades. É do tempo que nós criamos as nossas inimizades. É do tempo que nós criamos os nossos casamentos. É do tempo que nós constituímos a nossa família. É do tempo que nós vivemos e é do tempo que nós morremos. Então, tudo, caros irmãos e irmãs, tem a ver com o tempo. Por isso, a Rasul sallallahu alaihi wasallam, num dos hadith, um hadith sahih, diz o seguinte: Ni'matan maghbunun fihima kathiru min an-nas, as-sihha wal-faragh. Rasul sallallahu alaihi wasallam diz ni'matan, dois tipos de favores, dois tipos de mercês. Maghbunun fihima kathiru min an-nas, muita gente perde, muita gente fica desaventurada, muita gente não ganha proveito, muita gente tem prejuízo sobre isso. Dois favores que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao ser humano. Maghbunun fihima kathiru min an-nas, maior parte dos seres humanos estão a perder desses dois favores, não estão a usufruir desses favores. Quais são os favores? Rasulullah alayhi salatu wassalam diz: as-sihha wal-faragh. As-sihha wal-faragh. Quais são os favores? É a sihha, a saúde. A saúde é um favor que Allah nos proporcionou e ela deve ser aproveitada. E depois, al-faragh, o tempo livre, é mais. Então esta parte cinge mais nesta parte. O tempo livre, a desocupação, aquele tempo que nós estamos sem fazer algo, é um tempo que nós deveríamos ganhar proveito desse tempo, porque esse tempo é um tempo que passa, e se a gente não ganhar proveito desse tempo, vamos nos arrepender, e no momento em que nós estamos nos arrepender, também estamos a perder o tempo, porque não seria tempo de arrependimento. Estamos a perder o tempo que Allah nos deu, o tempo que nós não estamos ocupados, sobretudo com as nossas atividades, que através das quais conseguimos o sustento. Eu trabalho, larguei, estou em casa, estou com família. É um tempo que eu deveria fazer algo e que esse algo pudesse me beneficiar dia de amanhã. Uma vez que a vida do além, ela é preparada nesta vida mundana, então é esse tempo que eu tenho, que Allah me proporcionou, que eu devo fazer o uso dele para me garantir o bem-estar no dia de amanhã. Então Allah subhanahu wa ta'ala está a jurar neste versículo: wal asri, juro pelo tempo. Ele jurou, como acabamos de nos referir. Allah, ele jura em nome da sua criatura, mas não a criatura jurar em nome da criatura. Então
Allah Ta'ala diz: "Wal asri innal insana lafi khusr." Na verdade, o insano, o ser humano, está na perdição. Então, esse tempo, que é o nosso tempo, vamos nos debruçar mais neste versículo, ou neste sura Al-Asr, onde Allah Subhanahu wa Ta'ala começou usando a palavra tempo, segundo Ibn Abbas. Começou tempo. Então, neste versículo, ou neste sura, encontramos duas componentes. Uma parte que é sucesso e outra parte, portanto, que é prejuízo. Uma parte, portanto, que é prosperar e outra parte, portanto, que é perder. Encontramos uma parte onde Allah Subhanahu wa Ta'ala fala do bem, que é a última parte deste sura, e tem a primeira parte que fala do prejuízo. Innal insana lafi khusr. Então, portanto, o tempo que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos deu, nós seremos interrogados pelo esse favor, porque todo o favor que Allah Ta'ala nos deu, Ele vai nos perguntar, vai nos interrogar, para nós podermos explicar como é que nós aproveitamos esse tempo que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos proporcionou nesta vida mundana. O tempo, muita gente tem dito que o tempo é dinheiro, mas eu, na minha teoria, eu pessoalmente digo não, tempo não é dinheiro para um muçulmano, tempo é vida para um muçulmano. Mas por quê? Porque o tempo, caros irmãos e irmãs, o tempo, ou seja, vou começar, dinheiro, quando se perde, há uma esperança, há uma probabilidade de se recuperar. O comerciante, como nós sabemos, a vida tem, é ondulada, tem ondulações, tem baixas e altas. O comerciante, há momentos que ele prospera no seu negócio e há momentos que ele também apanha desvantagem, prejuízo. Então, dinheiro, até certo ponto, pode se recuperar, mas tempo não se recupera. Aquele tempo perdido não se recupera, meus caros irmãos e irmãs, é um tempo que já passou, não se recupera. Por isso, o tempo, meus irmãos, para um ser humano é a vida, sobretudo quando é um muçulmano, é vida. Ou seja, dentro da vida encontramos tempo. Não há vida sem tempo. Então, o tempo é vida para um muçulmano, deve ser aproveitado. O que é tempo? Um dos Sahaba radiyallahu anhu, ele percebeu, segundo aquilo que foi o conselho de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Portanto, há um hadith narrado por Ibn Umar radiyallahu anhuma, diz o seguinte: ele narra este hadith, ele narra o hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam certa vez diz: akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankabi. Este hadith foi narrado por Ibn Umar, o filho de Umar radiyallahu anhuma. Diz: inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bimankabi faqal kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Então, o narrador deste hadith, que narra a partir do sahabio Ibn Umar radiyallahu anhuma, ele diz o seguinte: wa kana Ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul idha amsayta fala tantadhir as-sabaha wa idha asbahta fala tantadhir al-masaa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Este hadith foi narrado por Al-Bukhari no seu Sahih.
rahimahullah. E eu vou levar esta parte, que foi a interpretação do sahabi radiyallahu anhu a respeito do conselho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele diz que certa vez Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bimankabi, pegou o meu ombro. Nós sabemos muito bem, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era muito carinhoso. E pegar o ombro a alguém também é sinônimo de carinho. Pegou o ombro daquele sahabi, ele jovem, diz: kun fi dunya ka'annaka gharibun. Ó jovem, viva no dunya como que tu fosses um estranho, um estrangeiro, um que está a passar. Ao abiru sabilin, ou um que está a viajar. Então, o narrador deste hadith diz: Ibn Umar concebeu essas palavras sagradas de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele costumava dizer, aconselhando as pessoas, aconselhando os outros numa interpretação do conselho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam terá dado a ele. E ele dizia o seguinte: Idha amsayta fala tantadhiri sabaha. Quando você entardece, tu passaste toda a manhã até ao entardecer do dia. Fala tantadhiri sabaha. Tu não espere que amanheça, ou seja, não tenha aquela garantia que tu vais amanhecer. Em outras palavras, não deixe aquilo que devias praticar esta tarde para dizer que vou praticar amanhã, porque tu não tens garantia que vais seguir lá, ou seja, que vais chegar até lá. Então, aquilo que é para fazer naquele momento, deves aproveitar naquele momento. Significa você está a fazer o uso do tempo. O tempo, quando te chega, deves praticar aquilo que tu deverias praticar. Nunca adiar a tua ação, nunca adiar a tua adoração, nunca adiar o teu doar para um tempo X. O tempo que tu tens é aquele para poder usufruir. Então, falar tantadhiri al-masa, ou falar tantadhiri al-sabah. Idha amsayta falar tantadhiri al-sabah. Tu não deves esperar que, olha, eu vou amanhecer, quando eu amanhecer, inshallah, vou fazer rakatain, ou vou fazer tilawa, ou vou fazer dua. Aproveita aquele tempo, porque não sabes se tu vais chegar lá. Wa idha amsayta, e quando tu entardeceres, ou seja, wa idha asbahta, quando tu amanheceres, passaste a noite, dormiste e acordaste, já é de manhã, fizeste o salat o subuh ou não fizeste, na'udhu billah, para aquele que não fez. Então, fala tantadhiri al-masaa, tu não deves esperar ao entardecer do dia, dizer que, olha, esta ação eu vou guardar, agora estou ocupado ou não estou ocupado, vou fazer isto quando eu tiver tempo. Num tempo calmo eu vou fazer, como nós temos feito. Muitas das vezes nós perdemos. Há muita coisa que nós temos que fazer fora do salat que nós fazemos. Existem certas ações que são facultativas e que elas vão servir de remendo, vão servir de subsídio naquelas obrigações que nós praticamos no dia de Qiyamah. As ações facultativas vão subsidiar, vão ser como remendo daquelas falhas das obrigações que nós cometemos. Então, falar tantadhiri al-masa, tu não deves esperar que entardeça naquele dia, ou seja, dizer que, olha, eu tenho garantia que vou chegar à tarde desse dia, ou do dia de hoje, e eu vou fazer isto. Não tens a garantia, porque quem está a gerir o tempo é Allah Jalla Jalaluhu. Ele é o que é o gestor do tempo, ele é o fazedor do tempo e ele é o gestor. Ele fez o tempo e ele está a gerir. Então, a gerência de Allah não está no conhecimento de nenhuma criatura, é um conhecimento exclusivo de Allah. Ele gere da maneira como ele quer. Mesmo a Rasul sallallahu alaihi wasallam, ele deixou o mundo sem conhecer a gerência de Allah em relação ao tempo. Não sabia.
Então, como é uma exclusividade de Allah, então nós temos que aproveitar quando o tempo nos aproxima. E diz, continuando o conselho de Ibn Umar radiyallahu anhuma, وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. Aproveite a tua saúde antes da doença. Meu caro irmão, cara irmã, nós, saudáveis, fazemos tudo. Saudáveis, praticamos o bem. Saudáveis, praticamos o mal. Saudáveis, viajamos. Saudáveis, fazemos nossas transações. Isso na base de saúde. Saudáveis, até criamos amizades, temos amigos. Mas quando o antônimo da saúde nos atinge, já a situação é outra, o cenário é outro. Já não conseguimos fazer nada. A nossa amizade desaparece. Até chega um momento que a nossa própria família, a nossa esposa, abandona nós. Então significa, quando nós estamos saudáveis, vamos tentar praticar o máximo. Por isso, quando a gente é habituar a praticar o bem, na hora da morte, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos dar o êxito também de praticarmos o bem, dentro do tempo que nós tivemos a usufruir. Não podemos pensar, nós estamos a desperdiçar o tempo, e quando chegar a hora em que nós seremos chamados por Allah, vamos fazer o uso do tempo. Illa man rahima rabbuna, salvo aquele a quem Allah dará misericórdia. O exemplo disto, quando você habitua algo, no último momento você vai fazer aquilo, seja o bem ou seja do mal. É aquilo que os ulamás contam acerca de o faraó. O faraó, ele nunca pronunciou o nome de Allah, nunca quis pronunciar o nome de Allah, detestava Allah, ele dizia que era Deus, não queria saber o nome de Allah. Através do nome de Allah, escravizou os israelitas. Através do nome de Allah, ele assassinou, maltratou a sua esposa, Ásia alayhi salatu wassalam, por causa do nome de Allah. Mas quando lhe chega a morte, no momento em que ele estava a afogar no rio, ele, como nunca terá pronunciado o nome de Allah, não conseguiu pronunciar o nome de Allah quando ele queria que Allah o salvasse. Ele diz como: amantu billadhi amanat bihi banu Israel. Ele diz: agora eu estou a crer naquele que os israelitas creram nele. Ulamás dizem, se ele tivesse dito amantu billah, pronunciar o nome de Allah, se calhar Allah poderia o salvar. Estou a dar uma parábola. Se nós não conseguimos fazer o uso do tempo, quando o tempo existe, quando nós estamos livres, nunca podemos imaginar que na altura da dificuldade vamos fazer o bom uso do tempo. Por isso, meus irmãos, o tempo, mais uma vez, não é dinheiro. O tempo é vida do ser humano. وأقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا عباد الله فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة من يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يعص الله ورسوله فقد خسر وغوى وبعد. Dando continuidade na segunda parte do nosso sermão, estamos a falar do tempo, olhando para este versículo, ou seja, este sura do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Neste sura encontramos quatro coisas, e que essas quatro coisas o muçulmano deve tê-las, ou seja, o muçulmano deve estar munido dessas quatro coisas. A primeira coisa diz alladhina amanu, al-iman, acreditar na unicidade de Allah, ter a crença, acreditar que Allah é wahid. Allah é wahid. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Acreditar em Allah, trazer a fé em Allah. Illa alladhina amanu, trouxeram a fé em Allah, e dentro desta fé em Allah também está inserida al-iman bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como khatamul anbiya wal mursalin. Então, esta é a componente, uma das componentes deste sura, al-asr, alladhina amanu, aqueles que creram. A segunda componente, portanto, deste sura, wa amilu salihat, e praticaram boas ações. Prezados irmãos e irmãs, a fé, o imã, só o imã sem ação não é imã. A fé deve ser acompanhada bil amali salihah, com as boas ações, razão pela qual encontramos muitos versículos a falarem das duas coisas. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, innal ladhina amanu wa amilu salihat. Quer dizer, é título do muçulmano, é identidade do muçulmano trazer a fé em Allah e praticar boas ações. Isto aqui é imã, não se separa. Eu vou dar um exemplo. Por que digo que não se separa? Nós sabemos muito bem, todos conhecemos quem são os cristãos e o que eles fazem. Se calhar os cristãos são mais sociais, na componente do humanismo são mais humanistas, na componente de solidariedade são mais solidários do que o próprio muçulmano. Cristãos, lá onde eles vivem, apoiam as pessoas, criam centros de orfanato, criam centros de lanche para qualquer um que seja. Eu vou vos dar um exemplo. Eu resido na ilha de Moçambique. E vocês sabem que ilha é de lá onde entrou o Islã em Moçambique. Ou seja, o ilhéu vangloria-se. Ele vangloria-se por ser o quê? De onde saiu o Islã. Orgulha-se, porque diz que o Islã saiu de lá. Alhamdulillah,
Muçulmanos é a maioria. Talvez diria é o berço do Islã em Moçambique. Mas vamos lá ver o que está acontecendo. Ilha de Moçambique, existem lá as ferreiras, as tais chamadas irmãs. Quem conhece a ilha, isso pode comprovar. Vivem da zona costeira. Quando tu vais ao hospital e não consegues um medicamento porque está caro ou porque não existe no hospital, na unidade sanitária, quando tu não encontras os medicamentos, indicam-te para onde? Para a farmácia privada. Vai à farmácia, poderás encontrar. Tu vais à farmácia privada, o valor que está lá não é da tua capacidade. Não estás capaz de comprar, mas tu vais para as irmãs e chegas lá. Humildemente você pede, elas vão te ceder. Não existe nenhuma casa do muçulmano naquela parcela do país onde tu vais pedir apoio, pelo menos 50 meticais, para comprar o medicamento. Elas já têm lá o medicamento. Se o medicamento estiver disponível, te dão. E não olham pela sua religiosidade, não olham pelo seu credo, não olham. Se você é muçulmano, não olham por isso. Dão o medicamento. As irmãs, na zona de Lumbo, se calhar muitos de nós conhecemos Lumbo, fizeram uma casa onde dão lanche às crianças. Tu vais de manhã, encontras um grupo de crianças aglomeradas a esperarem das papinhas e na hora do almoço servem almoço. Digam lá, alguns conhecem aqui a ilha. Não vou vos pedir para falar porque estamos em Cutuba, não devem falar. Se fosse uma palestra normal ia perguntar. Existe? Não existe. Estou a falar de lá onde eu vivo, não vou falar de Nampula, senão estarei a especular. Significa, estão a praticar boas ações. Abrem furos de poço, abrem furos de água. Gratuitamente dão à população. Estão a praticar boas ações. Mas vamos encontrar um organismo de muçulmanos que fazem isto. Uma agremiação de muçulmanos que fazem. Não existe. Então, eles estão a praticar boas ações. Estão a praticar boas ações. Mas essas ações que eles praticam, nada lhes valerão na vida do além. Porque falta um requisito, que é al-iman. Al-iman. Então, por isso eu estava a dizer, não se devem separar. Quando estiverem separados, então um não vale para nada. Então, al-iman bi amal salih. Então, neste surah, portanto, a segunda coisa é al-amal salihat. Terceira coisa, watawasaw bil haqq. Atawassu bil haqq. Os muçulmanos devem se aconselhar para o bem, a prática da verdade, a prática do salat, deixar o pecado, não mentir, não roubar na balança, não fornicar, não fazer falso testemunho, aconselhar um ao outro, porque nós somos uma nação que somos distintos em relação às outras nações que já passaram. Por quê? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. E que essa atividade, esta missão, era missão profética perante os profetas que já passaram. Mas nesta nação, nós somos incumbidos também de praticar a ação. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Então, wa tawasaw bil haqq. Eles aconselham-se para o bem, aconselham-se para a verdade, fazer o salat, jejuar mês de Ramadã, ir para o masjid, ir fazer salat com jama'a. A terceira componente, watawasaw bis sabri, e aconselham-se na paciência. Quer dizer, se você aconselha alguém, se você moraliza alguém para fazer salat, para fazer caridade, para dar caridade, então também aconselhe ele a ser paciente. Como nós sabemos, meus caros irmãos, para fazer ibada é preciso paciência. Eu roubei mais tempo porque o meu irmão disse que eu poderia ir até às 13, estou a controlar o tempo. Disse, eu poderia, não porque poderia, se assim a situação obrigasse. Estou a ver que, portanto, então é esta a nossa obrigação, meus irmãos, que nós como muçulmanos, numa maneira sumárica, para resumir, para recapitular daquilo que abordamos aqui, estamos a falar do tempo. Portanto, o tempo, meus irmãos, é uma responsabilidade.
nós seremos interrogados no dia de Kiyama pelo tempo como nós usamos, como nós aplicamos o tempo que Allah nos proporcionou. Usamos-lo na prática do bem ou do mal, seremos interrogados. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala que torne a mim e a vós daqueles que vão usufruir do tempo, porque o tempo, meus irmãos, é vida. A vida do ser humano, ela tem a ver com o tempo. Sem o tempo não há vida do ser humano. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اللهم ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون